bem com vocês? Todo mundo tem dúvidas e me pergunta o que um designer faz, aonde que ele trabalha, do que eles se alimentam. Ninguém sabe, né? Muito bem. E tudo bem, eu entendo isso. Por isso que nesse vídeo eu vou te contar 10 áreas em que um designer pode trabalhar. Eu sou a Julia Aura, designer por formação e artista também nas horas vagas. E eu te convido já a se inscrever nesse canal aqui no Pirei, porque eu sempre tô criando conteúdos super criativos pra, assim, ó, te deixar bem louco, bem pirado e ativar a criatividade que tá aí dentro de você. Não se esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações e ainda, se quiser compartilhar com algum amigo, eu vou adorar, tá? Bom, a profissão, né, designer, é o profissional que estudou design. Isso é muito importante, já vamos começar por aí, porque é um erro básico que todo mundo comete, tá? Design é a área, né, de atuação, e designer é aquele que estudou design. Bom, todo mundo tem dúvidas sobre o que um designer faz, né, no que ele trabalha, né, como que ele atua aí na área, até se a gente perguntar para os nossos avós, talvez até para os pais, né, muitos teriam dificuldade em responder o que um designer faz. Mas eu entendo a dificuldade disso porque existem muitas áreas em que um designer pode trabalhar, né? Ele pode fazer muitas coisas. Mas, resumidamente, um designer é aquele responsável por criar, por desenvolver, por pensar em um projeto do início ao fim, conceber a ideia toda, né? É muito importante a gente lembrar que o designer, ele tem um papel muito importante nas empresas, nas marcas, porque o designer, ele não só cria de uma forma livre, maluca, louca, assim, loucamente, sem preocupação nenhuma, talvez como muitos artistas, né, tem essa liberdade. O designer não, o designer, ele tem sempre um problema para resolver, ele tem muito estudo por trás antes de criar alguma coisa, porque ele sempre tem que pensar no público-alvo, no mercado para quem ele está criando, aonde aquilo vai ser vendido, como ele vai ser produzido em grande escala, né? Qual o preço que vai ter, enfim, giro do produto. O designer, um designer de verdade, um bom designer, ele se preocupa com muita coisa, com o processo do início ao fim. Então é bem importante lembrar isso aqui, né? Tem toda essa parte criativa muito legal, né, de pesquisa, que eu amo, mas também tem uma outra parte mais técnica e que também é fundamental para deixar o trabalho do designer ainda melhor e ainda mais qualificado. Então é bem importante lembrar desse detalhe, tá? Gente, eu poderia fazer uma lista gigante, porque um designer pode trabalhar em muitas áreas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou citar 10 áreas muito legais que eu gosto muito e conheço, inclusive, profissionais designers que atuam nessas áreas. Vamos lá para a lista. Primeiro, eu vou falar então dos designers gráficos. Vocês já devem ter visto muito material, né, feito por um designer gráfico, porque eles são os responsáveis por criar outdoors, flyers, os cartões de visita. Esses caras da área do design gráfico, eles manjam muito dos programas de edição gráfica, óbvio, né? Mas de programas vetoriais, de edição de imagem também, como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, e tem muitos que ainda usam o CorelDRAW. Então, esses são os principais programas, né, de quem trabalha na área de design gráfico. 2. Designer de estampa ou designer de superfície. É o responsável pela criação das estampas de uma empresa, né? Estampa é uma área muito legal, uma área muito, muito massa, assim. Tem alguns amigos que trabalham criando estampas, por exemplo, para chinelo. Dá para criar estampas localizadas para camisas, né? Para camisetas. Dá para criar estampas, né? Usando a técnica do rapport, que é aquela repetição dos módulos para azulejos, para tapetes, para tecidos, né, que depois vão se transformar em roupas. Então a área de design de estampas é uma área bem legal e uma área que só cresce. 3. Designer editorial. Esse designer, ele é o responsável pela diagramação, criação de revistas, livros, né? Tudo que é nessa parte mais de editorial mesmo, né? Nessa parte gráfica, digamos assim, mas também digital, né? Tem as revistas digitais, por exemplo. Esses caras, normalmente, eles trabalham com o Adobe InDesign, né? Que ele faz toda essa parte ali da diagramação. E ele tem um olhar muito criativo e crítico e também muito preocupado com a funcionalidade da informação, né? Onde vai ficar a imagem, onde vai ficar o texto. Então ele tem que pensar nisso tudo aí na hora de criar revistas, livros, enfim.
4, o designer de moda. Esse aí é um que eu amo, também muito conhecido como estilistas, né? Mas o designer de moda, ele é o responsável por criar toda uma coleção de roupas, né? Não importa o estilo da roupa, mas ele vai sempre se importar com a temporada, com o público, né? Qual tecido que vai ser usado, qual o estilo da roupa, os aviamentos, a modelagem. Então ele pensa em um contexto todo para arquitetar uma coleção. Isso é bem importante e é uma área muito legal que está super em alta também. 5, o designer de interiores. Esse designer é responsável por criar decorações super legais, diferentes, né, inovadoras, criativas e funcionais também para diferentes cômodos dos imóveis, né? Então ele também leva em consideração o público-alvo, estuda a sua persona para criar aí ambientes e decorações super interessantes para esse público. 6, criação de personagens. O designer que faz a criação desse personagem, ele precisa ser bom, né, na ilustração, no traço, né, para criar esse personagem aí, e tem que pensar em muitas coisas, né, na cartela de cores, como vai ser o humor desse personagem, vai ter que estudar, vai ter que ter uma história por trás dele e pensar muito em várias posições e inclusive aplicações desse personagem, porque normalmente um personagem ele pode também se transformar em produtos, como é o caso dos personagens da Disney, né? Que além de ser aquele personagem lindo que aparece nos filmes, eles também viram produtos como mochilas, tênis, cadernos. Então, esse designer também tem que pensar em toda a aplicação desse personagem. É uma área muito legal e muito interessante. 7, designer de embalagens. Esse designer ele é responsável por pensar no todo também, ele não pensa somente no rótulo, né? Ele pensa também no rótulo, mas ele pensa em como vai ser essa embalagem, se ela vai ser quadrada, redonda, né? Qual a espessura do material, vai ser com brilho, com fosco, enfim, né? Claro, de acordo com o projeto, né? Com o público-alvo, qual a comunicação que ele quer trabalhar e levar através dessa embalagem. Então esse designer ele pensa no todo. E é uma área também bem legal, bem diferente. Por exemplo, marcas como Natura, Boticário, eles têm, né, os seus designers de embalagem que pensam o tempo inteiro em inovar nessa área. 8, o designer de interface. Esse é uma área bem nova também, né? Mas esse designer ele vai pensar também no layout, no visual dos aplicativos, né? Pensa em um aplicativo bem legal. Eu gosto muito do iFood, por exemplo. Teve um designer de interface que criou, que pensou, né, qual que é a cor que a gente vai usar aqui, aonde vão ficar os botões, né, qual vai ser o visual desse aplicativo. É o designer de interface que pensa nisso, né. Além do visual, também na funcionalidade, muito focado no seu público-alvo. Designer de calçado, né, que sempre foi minha profissão, né? Também conhecido como estilista, o designer de calçado também é responsável por criar, por pensar e arquitetar toda uma coleção de calçados, né? Pensar qual o solado, qual o material, qual o cadarço, o ilhós, enfim, o forro. Pensa em todos os materiais, em todo o shape, né? Daquela coleção, né? Como é que vai ser a forma, né? Se o bico vai ser redondo, quadrado. Enfim, a cartela de cores, para qual temporada, para qual público. Então ele pensa em muitas coisas para criar a coleção de calçados, né, para sua marca. E 10, que é a pesquisa de moda, os famosos Cool Hunters. Essa daí também é uma área que os designers podem trabalhar. O Cool Hunter, ele é o responsável por ir atrás, ser o caçador de tendências, ir atrás de tendências, principalmente, né, guiados pelo comportamento dos consumidores. Os pesquisadores, eles são enviados, né, mundo afora, nos principais polos, onde são lançadas as tendências, né, aqui falando do mundo de moda, de interiores, enfim. Isso é bem importante a gente enviar essas pessoas, porque elas vão ver quais são as cores que mais estão aparecendo na vitrine, qual que é o estilo de roupa que as pessoas mais estão usando na rua, né, que a gente chama do street style, né, qual que é o street style de Londres, de Nova York, porque o que está acontecendo lá vai influenciar o mundo todo. Então, esses designers, eles são focados na parte da pesquisa, do comportamento. Depois que eles olham tudo isso que está acontecendo no mundo, eles trazem para dentro das empresas essas fotos, essas imagens, fazem um compilado, uma análise e criam os mood boards. Inclusive, se você não sabe fazer um mood board, tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer um mood board, que é uma ferramenta muito utilizada pelos designers.
Bom, gente, a verdade é que ser um designer é um grande desafio, é um mundo muito louco, muito dinâmico, que tá sempre se reinventando, criando novas áreas. E uma coisa que eu falei aqui o tempo inteiro, todas as vezes que eu falava de uma área, é que todos os designers fazem os seus projetos pensando em pessoas. Então, as pessoas estão mudando o tempo inteiro, então é óbvio que o design também está mudando o tempo inteiro. E os designers precisam ficar muito ligados e antenados. Então, se você é uma pessoa inquieta, que gosta sempre de novidade, olha, eu te convido a estudar, né, a área de design e ser um designer, porque realmente é uma área que tá sempre assim, ó, meu Deus do céu. Então é muito legal, eu amo ser designer e indico, inclusive, muito pra quem quiser estudar essa área. Se você tem alguém que você acha que tem tudo a ver com essa profissão, manda esse vídeo, né, aconselhando, olha, vai lá, pessoa, você quer conhecer sobre essa área? Olha esse vídeo aí que tem várias dicas legais. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, não esquece de comentar, não esquece de curtir. E é isso aí, gente. Um beijo, tchau!